vir, Henrique, mas vamos colocar o Rodrigo Rocha na conversa, na Toca da Raposa, porque o assunto da semana é a situação do Dudu. Sai ou não sai? Pintaram pretendentes, Rodrigo? Chega mais pra conversa. Boa tarde pra você. Boa tarde, amigo. Boa tarde também para você que acompanha o Globo Esporte. Pintaram sim e caminha mesmo para a saída do Dudu. O Cruzeiro espera definir até o final dessa semana a situação do jogador e hoje pode ser um dia bem importante. Pela primeira vez, a diretoria do Cruzeiro vai se reunir com o staff do atleta. A multa rescisória do Dudu é de 60 milhões de reais, o contrato até final de 2027. E a conversa é justamente para tentar um acordo para facilitar essa saída. Dudu segue fora dos relacionados, afastado, não participa da partida contra o Vila Nova. E tem alguns interessados sim aparecendo. O Galo seria um deles, mas o Atlético prefere não comentar possíveis interesses de jogadores rivais. E o Grêmio, clube que o Dudu já defendeu. Inclusive a gente preparou uma reportagem que conta outros transtornos enfrentados pelo Dudu em transferências. Tem uma expressão boa sobre isso, hein? BO. 2 letrinhas que significam boletim de ocorrência. É caso de polícia. Mas no popular, BO pode ser uma treta, um problema, uma dificuldade para resolver. Dudu vai embora ou vai ficar? E no Cruzeiro tá rolando um baita BO. Um motivo interno que todos os intervenientes estavam a par da situação. Dudu foi anunciado pelo Cruzeiro em 23 de dezembro de 2024. Atrás de Gabigol, o principal reforço para o ambicioso ano. Não é porque é o Dudu que vai chegar aqui, vai pôr a camisa 7 e vai jogar. Vai ter que mostrar o porquê que é o Dudu e o porquê que você tem que estar jogando. Foram 13 jogos e 2 gols marcados até... Jogadores à disposição no banco de reservas com destaque para as presenças de Dudu e o Gabigol. Dudu ficou 3 jogos como reserva. Vem pro Cruzeiro, ele não aguenta 3 joguinhos no banco? Que ele já vai querer explodir uma bomba? Depois da partida contra o Palestino, Dudu falou que não entendia porque tinha virado reserva. E nos bastidores, teria dito que só se importa com o salário. Isso fez ele ser afastado do elenco, treinar separado e possivelmente ser negociado. Essa não seria a primeira vez que ele sairia de um clube no meio de um BO. Ele sai do Palmeiras justamente porque ele não queria ficar no banco, queria jogar mais, estava insatisfeito com o Abel não dar jogo para ele. Cara, eu acho que eu não joguei lá por opção do treinador, né? Igual aqui, se eu não chegar, se eu não treinar, se eu não me dedicar, tem outros 26 jogadores que estão querendo jogar também. A saída foi só no final do ano, mas 6 meses antes havia acertado com o Cruzeiro. Ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, e eu espero que o atleta também deu de acordo. Voltou atrás. E acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. O Dudu saiu pela porta dos fundos. Dudu ainda fez uma publicação pedindo para presidente do Palmeiras esquecer ele. A chegada ao Palmeiras também não foi fácil. Dudu era jogador do Grêmio, emprestado pelo Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O São Paulo tentava a contratação e ele estava acertando com o Corinthians. Dudu é o novo reforço do Palmeiras. A gente estava dizendo que ele ia pro Corinthians, o São Paulo entrou na briga, mas quem ganhou aí foi o Palmeiras. Mais um boletim nas ocorrências do Dudu. Desencontros entre atitudes e declarações. Antes do Dudu, antes do Gabriel, antes do Cássio, antes do Matheus, sempre a camisa, o escudo do Cruzeiro é maior do que todos esses jogadores. Então a gente tem que sempre pensar nisso e respeitar isso. Eita, e essa treta do Dudu, Henrique? Pra responder a pergunta? Fica? Aqui, eu acho que, ó, circular o vai. Porque eu acho que o caminho é esse, a caminho é saída. E conturbada de novo, hein? A questão é resolver de uma forma que o Cruzeiro não tem um prejuízo financeiro tão grande. O Dudu é caro, ele sabe disso, né? Acho que não foi bom o que ele fez, ele expôs o treinador, questionou o treinador publicamente e não foi respeitoso com os companheiros. E eu acho que ele tá barrado hoje, é uma decisão pragmática do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não pode deixar ele fazer 7 jogos na Série A.
porque ele não pode ir para outro clube da Série A. Tem isso. Então faz todo sentido, deixa de fora até alguém conseguir a contratação do Dudu. Bem pontuado. Agora, o Gabigol também teve que sentar no banco, mas tá lidando melhor, né? Totalmente diferente. Tá aceitando mais o banco, não sei até quando, porque o Gabigol também espera jogar, evidentemente. Mas quando teve a chance, foi bem lá no Chile, contra o Palestino. Não entrou contra o Vasco, porque o jogo era mais pra defender do que pra botar um atacante a mais. A opção foi pelo Bolaço, que é mais alto, mais forte. Mas se ele tiver paciência, como ele jogou bem no Chile, eu acho que o Leonardo Jardim tá atento a isso, já o elogiou. Acho que o Gabi tá ganhando ponto com essa situação toda por estar conseguindo contornar de uma forma muito mais tranquila, Maurício. E amanhã, será que tem Gabigol? Será que tem Dudu? Cruzeiro e Vila Nova de Goiás, 9h30 da noite. Anota aí, ó, com transmissão do Sport TV. O que você espera pra esse jogo, Henrique? Espero dificuldade. O Vila é o atual campeão goiano, um time de Série B do Campeonato Brasileiro, então um time que brigou até por acessos, mas se o Cruzeiro vencer, já abre um bom caminho pra decidir em Goiânia. Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, vamos... Pênalti, claro, postagem do Maringá, ironizando aí. Ironizando, né? Falando que o material esportivo da aí qualidade do material esportivo. Anderson! Aquele golpe não pode em futebol, não pode. Ei, como? O material bom, hein? Não lasga! Não lasga! É o Malisol, ou Malingá? Malingá ou Malisol? Que é? Aí deixa ele lá. Marzinho tá bravo! Ele tem galão de toia! Toia? Tem galão de toia! Fogão tava feliz! Anderson, pega devagar que eu não sou os boys que você pega por aí não, Anderson. Que isso, Gão? Eu tenho igual o meio de campo do Atlético, pega ninguém. Ninguém? Nada. Não, fala agora. Nada. Não, fala o menino Sans. Fala real. Como assim? Sentem ali. Sério mesmo? A outra veio até do roupão, gente. Material bom. Material bom. Ai, Fangon de toia já tá funcionando, né? Etiqueta do Sani? Sai, menino! Vamos falar mais sobre essa polêmica, mas tem outra também, né, o Gão-san, que é a do Dudu. Deve ter uma reunião hoje à tarde para definir o destino do Dudu. Pode colocar aí, só repetindo, né, porque já foi mostrado ontem aí, o Pedrinho sinalizando ali para um torcedor de que o Dudu não permaneceria no Cruzeiro, depois foi afastado também dos treinos. Tem um... Todo mundo tem o seu pensamento, seus projetos de vida, etc. O cara tem um baita de um contrato em andamento com um gigante do futebol brasileiro, sabe? Pode ir até nós, e muita gente tem comentado por aí. Então, eu acho que falta isso nesses jogadores de hoje em dia. Agora, se é pra falar de um golpe também de judô nesse ponto, então, Dudu, dá o seu vazar e tá tudo certo, irmão. Só que a multa na totalidade não vai ser paga não, viu, irmão? Interessa, Fael? Ô, Bel, por coincidência, a gente teve um podcast lá no Portal A semana passada, o Gão perguntou sobre o Dudu, eu elogiei. Eu falei o tanto que eu gosto dele desde a época do Palmeiras, é o tipo de jogador que eu gosto muito no futebol, as características dele. O Galo hoje precisa mais de um homem de referência diária, não está tendo isso para mudar a cara do time. Mas vamos lá, com a idade dele, com 33 anos, ele iria para o terceiro time em 4 meses. E com 3 anos de contrato, ou seja, isso que eu estou falando, o contrato dele é um bom contrato, poderia entregar bom resultado, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é a gente estar invocado com o Dudu, outra coisa é não reconhecer ele como bom jogador. Bom jogador ele é. Usar um pouquinho a cabeça, né? E assim, saiu do Palmeiras, saindo do Cruzeiro, iria para o terceiro time em 4 meses, da idade dele, sem revenda e meio que exigindo titularidade, que é o que está acontecendo no Cruzeiro. Apesar de, repito, gostar muito do futebol dele, eu sou fã do futebol do Dudu dentro de campo com as características que no futebol brasileiro eles matam isso na base cada vez mais. Para o longo prazo, pagando um alto valor para ele, sendo dirigente, eu não sei se eu faria. Porque já apostou no Rony, que não é novo, tem um Hulk que já tem uma idade avançada, o Júnior Santos deve ter seus 30 anos ali, pelo menos. Eu buscaria uma característica diferente. Porém, já contei uma história aqui, que uma idade avançada, o Júnior Santos deve ter seus 30 anos ali, pelo menos. Eu buscaria uma característica diferente. Porém, já contei uma história aqui, que uma vez o Maluf contava essa história, que ele ligou para o Dudu uma vez e falou, você jogaria no Atlético? A resposta do outro lado foi o Dudu cantando o hino do Galo. Beleza? Manchete do noataque.com.br, retorno do lateral, o William, que esse foi o último jogo que ele participou, Gão. Contra o Bahia, né? Entrou no segundo tempo, exatamente. O Fagner acaba sentindo um pouco ali e ele entra também no jogo e aí preocupa um pouco porque ele também acaba sentindo um pouco também e depois os dois
acabam ficando um tempo fora. E ali nós temos o Jonathan Jesus, que foi improvisado na lateral direita, depois o Romero também foi improvisado. Acho que é um setor que o cruzeirense... às vezes a gente tem algumas críticas a se fazer com o William, mas jogando bem e atuando na sua melhor forma e fazendo a sua melhor performance, acho que estamos bem salvaguardados ali na lateral direita, né? A verdade é que a gente tem que questionar também as questões quando o time oscila bastante. E aí todas as peças são criticadas e devem realmente ser criticadas, porque a gente espera sempre uma performance melhor. Mas dito isso, acho que o William é um ótimo reforço aí pro Léo Jardim e estamos bem servidos ali na lateral direita. E agora, meu povo, vamos pro intervalo, vamos conversar com a galera do YouTube. Coletivo do Cuca que eu citei o tempo todo, que é a parte em que ele fala que o Atlético vem jogando bem, o Atlético não vem jogando mal. Não dá pra dizer que o Atlético não jogou bem hoje, no caso ontem. O Cuca, a atuação foi ridícula, o time tá uma bagunça. O Vera é o cara que infiltra na área para finalizar, o Scarpa perdia dentro de campo, o Rubens também. Então está uma bagunça o time. Eu que já cobrei demais de dirigente falando aqui, publiquei a lista de chegadas e saídas de jogadores. Hoje coloco o holofote em cima dos jogadores e principalmente do treinador. Porque o time do Atlético vem sim, jogando mal contra Caracas, Mirassol e Maringá. Tá uma bagunça o time e o programa, o menino comentando bravo aí, vocês dois. A gente tava ensaiando. Tá resistente o material? Bem resistente. Nanderson, primeiro cumprimento, né? Cumprimentou. Nanderson. Isso pode em jogo de futebol? Puxar, que não é pênalti. Isso é material bom. Material bom, não Maringá. Deixa eu interromper esse material bom, porque o Vitinho tá ao vivo. Lá eu vou receber ele de Drummond, com o Júlio, 113 anos.